A gente encontrou aqui um setor, quantos postos de trabalho tem? 8. Agora, sabe qual que é a tendência quando tem isso? A tendência quando tem isso, o que que é? Verifiquem. Se não existem tempos padrões, a tendência da supervisão é colocar uma pessoa em cada máquina. Então, o que eu vejo muito por aí? As pessoas colocam uma pessoa em cada posto de trabalho. Quer dizer, tem um posto aqui, ou aqui, ou aqui. Só que, na verdade, o que a gente tem que fazer? Muitas vezes, juntar 2 postos para poder balancear e dar o tempo. Ok? Está claro para vocês isso? Então, aqui nós temos aqui 8 postos de trabalho, tempos diferentes. Como é que a gente faz o balanceamento? O primeiro passo, eu tenho que calcular a carga de mão de obra, quer dizer, a quantidade de pessoas, que a gente já aprendeu isso. Como é que faz isso? É o tempo padrão da peça vezes o programa de produção dia. Ou seja, 4 minutos o tempo padrão da peça, o programa de produção dia 500 peças. Divide o quê? Pelos 500 minutos disponíveis lá no dia. Portanto, eu cheguei à conclusão que 4 pessoas conseguem fazer isso. Agora eu tenho que fazer o quê? O tempo padrão por peça, 4 minutos. Pelas 4 pessoas que eu encontrei, aqui é a fórmula do tempo padrão balanceado. Eu chego a 1 minuto por pessoa. Ok? Cada posto tem que ter 1 minuto. Portanto, o que eu faço? O posto 1 já não tem 1 minuto? Então, ele já é um posto balanceado. Junta o posto 2 e 3, vai dar 1 minuto. Põe uma pessoa. Posto 4, 5, 6, 1 minuto uma pessoa. E posto 7 e 8, 1 minuto uma pessoa. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida nisso? Balanceamento de linhas? Daria para etapas, seria 0,50. Não, mas não é assim que você faz o dimensionamento. Não, mas como é que é a metodologia para você balancear uma linha? A metodologia é essa. Você tem que, primeiro passo, calcular quantas pessoas tem que ter no departamento. Porque a ideia é você fazer com o mínimo de pessoas. Porque aqui eu tenho 8 postos, talvez aqui trabalha com 8 pessoas ou 6, não sei exatamente. Normalmente nas empresas eles colocam uma pessoa por posto. Então qual que é a ideia aqui? Primeiro eu tenho que somar todos os tempos para saber quantas pessoas precisam. Para não ter o gargalo, eles botam 2 pessoas no posto para fazer. Mas aqui você já otimizou. Quando você calcula a carga de mão de obra, você já diz que para fazer esse trabalho tem que ter 4 pessoas só. Agora você tem que juntar os postos para quê? De modo que cada um dê 1 minuto por pessoa para você não ter gargalo. Quando a gente fala balancear, significa o quê? Equilibrar os tempos com o menor número de pessoas. Porque o balanceamento já parte do cálculo da carga de mão de obra. Entendeu? Tudo bem, você pode colocar mais uma pessoa aqui, diminui pela metade, mas e quantas pessoas vai ter aí? Vai ter mais ou menos que 4? Mas você vai produzir mais? Não, mas como você vai produzir mais se o Vendas falou que vai vender isso? Entendeu? Dica que eu dou para vocês. Sigam o método. Esse método é um método comprovado para você ter resultado. Entendeu? Aqui já é uma forma, vamos dizer, bastante otimizada para você ter resultado. Legal. Como balancear? Quando o tempo padrão da operação for igual ao tempo padrão balanceado, significa que já é um posto de trabalho. No caso do posto 1 aqui, o tempo balanceado não foi igual ao tempo que já tinha no posto, então não precisa mexer, já está batendo. Quando o tempo padrão da operação for menor que o tempo padrão balanceado, existe necessidade de acoplar-se outras máquinas para que o balanceamento seja possível.